Você já ouviu falar em NFT? Sabia que o Neymar gastou 6 milhões de reais nesse negócio? Não? Então vem com a gente que vamos explicar tudo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no Me Explica, o canal que simplifica os principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou o Diogo Rodrigues. E eu sou o Eduardo Aquaroni. Nós somos jornalistas e vamos falar sobre o seguinte hoje. Número 1. O que é NFT e como é que funciona esse negócio? O que o NFT tem a ver com arte? E por último, o que o NFT tem a ver com Bitcoin, criptomoedas e blockchain? Vamos começar esse Me Explica com o básico, né? O que é o NFT e o que esse nome significa? É um nome meio estranho mesmo, Edu. NFT é a sigla em inglês para Token Não Fungível, ou Non-Fungible Token. E antes que você me pergunte, não fungível quer dizer que uma coisa é única, que ela não pode ser substituída por outra. Para explicar melhor, vou usar um exemplo que eu vi no The Verge, que é um site de tecnologia lá dos Estados Unidos. Por exemplo, quando você troca uma nota de R$5 por uma outra nota de R$5, não faz a menor diferença, certo? Você tem R$5. Mas quando você pensa, por exemplo, em uma obra de arte, a coisa é diferente. O quadro é único, ele é uma coisa que até pode ser reproduzida e depois virar um pôster, por exemplo. Mas cada pintura é única e não pode ser substituída por nenhuma outra. É por aí essa ideia. Tá, a gente já sabe o que é o NFT, mas para que ele serve? Isso está um pouco difícil de entender. Com razão, Edu, porque a coisa é complexa. Mas vamos com calma, como sempre. Um NFT é um certificado que diz que alguma coisa é única. É como um certificado de autenticidade. É um documento que diz que alguma coisa, como por exemplo, uma obra de arte, é única, como eu já disse. Lembra que eu disse que o tal token não fungível queria dizer que a coisa era única? Estamos repetindo isso bastante? Então, o NFT é esse atestado que diz isso. Diogo, ainda não ficou muito claro. Me explica? É aqui que a coisa fica interessante. Vamos voltar, por exemplo, de uma pintura. Um quadro é um objeto físico, certo? Se você tem um quadro do Picasso na sua parede, ele não pode mais estar em nenhum outro lugar do mundo, só na sua parede. E por que isso? Porque ele é um objeto único. Alguém pode até tirar uma foto do quadro, imprimir e colocar na parede da casa dela. Mas essa pessoa não vai ter aquele quadro individual, vai ter só uma cópia do seu quadro. Mas por que você está falando tanto assim de arte? NFT não é tecnologia? Sim, o NFT é tecnologia, mas ele está sendo bastante usado no mundo da arte. Só que no mundo da arte digital, claro. E por um motivo bem simples, as obras de arte físicas geralmente são únicas e não podem ser copiadas com facilidade. Mas quando a gente está falando de obras de arte digitais, isso muda, porque em teoria, um arquivo de imagem, um arquivo de som, um vídeo, eles podem ser copiados infinitamente e continuarem iguais. E as cópias, obviamente, não são diferentes do original. O NFT é um certificado que diz que um objeto digital é único. A ideia aqui é copiar o mundo da arte real para o meio digital. Então o NFT é um jeito de fazer com que uma obra de arte digital tenha uma espécie de assinatura? Sim, é por aí. Vamos dizer que eu sou um pintor que faz obras de arte digitais. Eu desenho lá no meu tablet e eu gero umas imagens em JPEG, por exemplo. Mas, se eu pegar essa imagem e colocar no meu Instagram, ela vai poder ser copiada e eu não tenho como controlar as cópias que são feitas a partir desse post. Com o certificado NFT, eu consigo colocar um carimbo virtual em qualquer objeto digital, como a minha imagem, e dizer de onde ele veio, quando ele foi criado, por que foi criado e por quem foi criado. Resumindo, o NFT é um certificado de autenticidade, então. Exatamente, Edu. E o que isso tem a ver com blockchain e o Bitcoin? Os NFTs usam a mesma base das criptomoedas para criar e registrar esses tais certificados. Ou seja, os NFTs estão baseados no chamado blockchain. Sim, eu já sei que a próxima pergunta vai ser, mas Diogo, me explica o blockchain? Então eu vou explicar já. Blockchain é um sistema de registros, basicamente. Qualquer pessoa pode ir nesse sistema e fazer o seu registro. Por exemplo, esse nosso artista, o pintor, pode dizer que ele é dono e criador de um desenho de uma casinha, por exemplo. Ele vai no blockchain e registra quem ele é, o que ele está registrando, que é o nosso desenho da casinha, a data e outras informações. Quando ele faz isso, ele está criando um registro lá no blockchain. E aí esse registro fica disponível publicamente para quem quiser consultar. Mas o fato do blockchain ser público não é perigoso? Não há um receio de registrar alguma coisa lá no blockchain e depois ser hackeado? Justo, claro. Mas esses registros ficam protegidos por um código que é chamado de criptografia. É como a chave da sua casa.
Só entra na sua casa quem tem a chave para abrir a porta. E só consegue ver os dados do registro do blockchain quem tiver a chave criptográfica. Sem ter essa tal chave criptográfica, o registro não fica legível. Tudo que aparece ali é um monte de letras e números que são quase impossíveis de decifrar. Esse sistema é a base para o Bitcoin, para o Ethereum, para todas as criptomoedas. É por isso, aliás, que elas têm esse nome, porque usam criptografia no blockchain como base. E qual é a vantagem de usar esse blockchain? O blockchain é descentralizado, ou seja, ele não depende de nenhum computador, nenhum servidor ou nenhum software específico para existir. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso é quase impossível fraudar os registros do blockchain. Possível até é, mas isso demanda um baita de um esforço. Ou a pessoa teria que conseguir roubar ou decifrar a chave criptográfica de um registro, ou ela teria que apagar e adulterar um registro em todos os lugares em que o blockchain está guardado. Isso significaria hackear milhares de computadores e servidores ao mesmo tempo, já que o blockchain está espalhado pelo mundo e pela internet quase que toda. Vamos agora para a pergunta talvez mais difícil de todas, né? Por que tem tanta gente pagando milhões nesses NFTs? Essa é uma pergunta boa que eu sinceramente não sei responder totalmente, mas vou tentar. Bom, lembra que o NFT faz com que um GIF, uma foto, um desenho, um vídeo, uma música, qualquer coisa no formato digital vire um item único? Pois então, quando alguma coisa é única, ela só pode ter um dono. Coisas escassas podem custar muito dinheiro, como obras de arte, por exemplo. Então o NFT permite que os artistas vendam obras digitais para quem quer comprá-las e dizer que é dono delas. Esse é um lado dessa questão. Tem um outro lado que é, por que certas coisas são tão caras? Isso é um pouco difícil de explicar. Os preços de certos bens, como os relógios de luxo, os quadros de pintores famosos e os próprios NFTs, têm a ver também com o status de ter aquele bem. É claro que o carro da Ferrari vale muito porque a matéria-prima é cara, porque, enfim, os engenheiros custam caro, mas o preço de algumas coisas também leva em consideração a exclusividade, a escassez daquela coisa. O NFT faz justamente isso. Ele cria a escassez em coisas que teoricamente são infinitas, como os arquivos digitais. Então, se tem um monte de gente rica querendo comprar um desenho de um macaco, como os desenhos que o Neymar comprou recentemente, o preço aumenta. O Neymar, aliás, pagou mais de 6 milhões de reais em 2 NFTs de uma coleção chamada Bored Ape Yacht Club. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, ficou com alguma dúvida? Deixa o seu comentário. E não esquece de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma explicação. A gente se vê em outro vídeo por aí.